galera, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos aqui iniciar os trabalhos nesse sabadão maravilhoso e eu já quero iniciar com a pergunta clássica do sabadão, né? Como é que foi o final de semana, seu sem vergonha? Foi safadinho? Como é que foi sua sexta-feira? Eu vou falar pra vocês, hein? Minha sexta-feira não foi legal, não. Não foi legal, né? Eu tô chateado com a eliminação do Brasil, mas eu quero saber de você. Como é que foi? Você conseguiu superar essa eliminação? Comenta aqui que eu quero saber. Bom, galera, vamos aqui iniciar os trabalhos de hoje falando sobre a rodada de ontem, né, cara? Tivemos 10 jogos ontem, 10 bons jogos, então vamos aqui passar pelo que de melhor aconteceu. Antes eu peço que você deixe o seu like e que se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, tá bom? Porque isso ajuda muito mesmo o meu trabalho, tá bom? Vamos lá, galera, vamos começar falando sobre New York Knicks e Charlotte Hornets, né? O Knicks conseguiu uma grande vitória por 121-102, num jogo onde o Knicks dominou basicamente o jogo todo e conseguiu decidir no terceiro quarto, onde meteu uma parcial de 34-22. Destaque da partida foi o Julius Randle, que tem feito ótimos jogos, né, nas últimas semanas. Nesse, conseguiu meter 33 pontos, né? O Knicks consegue sua 13ª vitória e o Hornets a sua 19ª derrota, caminhando a passos largos para ter uma das 3 melhores escolhas do próximo draft, né, cara? Indiana conseguiu uma vitória muito dominante para cima do Washington Wizards, né, cara? O Indiana conseguiu vencer por 121-111 num jogo onde o Pacers teve um volume ofensivo impressionante durante todo o jogo, cara. Foi impressionante mesmo como o Pacers conseguiu pontuar com muita facilidade contra o Washington Wizards, cara. O Buddy Hield foi o destaque do jogo, foram 28 pontos para ele. Indiana consegue sua 14ª vitória e o Wizards a sua 15ª derrota. O Wizards voltando ao normal, né? A gente esperava que o Wizards fosse esse time de campanha negativa, não estava sendo no início da temporada, mas agora parece que as coisas estão caminhando aí no sentido que todo mundo esperava, né? Orlando surpreendeu e venceu o Toronto Raptors por 113-109, né, cara? O Magic conseguiu ter um volume enorme no ataque no primeiro tempo, conseguiu meter 67 pontos. E no segundo tempo, mesmo com o Toronto pressionando, com o Siakam bem, com o time do Raptors conseguindo ser muito agressivo, o Orlando conseguiu segurar bem a pressão e garantiu a sua 7ª vitória na temporada. Já Toronto teve a sua 13ª derrota. Toronto agora tem campanha neutra, né? São 13 vitórias e 13 derrotas para o Raptors. Cabe destacar nesse jogo Franz Wagner, cara. Franz Wagner meteu 34 pontos e foi, na minha opinião, o grande nome dessa vitória do Orlando Magic, tá bom? Ontem tivemos um jogaço entre Brooklyn Nets e Atlanta Hawks, cara. Um jogo muito equilibrado, onde a Atlanta teve o Bogdanovic vindo muito bem do banco, né? Bogdanovic ontem meteu 31 pontos, o Hawks teve um Trae Young também muito produtivo, com 33 pontos, acabou sentindo falta do DeJounte Murray, mas o que acabou decidindo o mesmo jogo foram Kyrie Irving e Kevin Durant, né, cara? A dupla do Brooklyn Nets combinou para 67 pontos, né, cara? Foram 34 do Durant e 33 do Kyrie, e os dois decidiram e lideraram essa ótima vitória do Brooklyn Nets por 120-116, né, cara? O Nets conseguiu sua 15ª vitória na temporada e o Hawks a sua 13ª derrota. Não vive um bom momento o Atlanta Hawks. Essa é a grande verdade, né, cara? Mas que momento que vive a dupla Kyrie e Durant, hein? Os dois estão jogando muita bola. Já faz pelo menos umas 2 semanas em que os dois combinam sempre para mais de 40 pontos. Cara, muito legal mesmo ver essa dupla jogando bem. Parece que o Kyrie, depois que saiu da Nike, melhorou, virou outro jogador. Impressionante que o Kyrie Irving tá jogando, impressionante mesmo. Sacramento venceu o Cleveland Cavaliers por 106-95, né? O Cleveland acabou sentindo muito a falta do Donovan Mitchell e não teve, né, volume ofensivo para bater de frente com o do Sacramento Kings, que no quarto período dominou completamente, meteu uma parcial 27-15 e conseguiu uma grande vitória, né? O Sabonis foi o grande destaque do Sacramento, foram 18 pontos, 18 rebotes e 6 assistências pro ala pivô, que jogou uma barbaridade, né, cara? O Sacramento conseguiu sua 14ª vitória e o Cleveland a sua 10ª derrota, tá bom?
Memphis teve uma vitória tranquila para cima do Detroit Pistons por 114-103, né? O Grizzlies dominou o jogo inteiro, nem precisou de um Ja Morant impressionante, né? Tanto é que o destaque do jogo, na minha opinião, foi o JJJ, né? Foi o Jaren Jackson Jr., que meteu 20 pontos e 4 bloqueios. Então, assim, vitória tranquila, 17ª vitória do Memphis e 21ª derrota do Detroit Pistons, hein? Que é isso, Detroit? Coisa linda. Taça Wembanyama já tem um favorito. Já temos um favorito pro troféu Victor Wembanyama nessa temporada, cara. Impressionante o desempenho do Pistons. Minnesota venceu o Utah Jazz por 118-108, né? O Minnesota decidiu esse jogo no quarto período, né? Onde meteu uma parcial de 36-29. Minnesota conseguiu sua 13ª vitória. Agora não tem mais campanha neutra, né? Agora são 13 vitórias e 12 derrotas, e o Jazz teve a sua 13ª derrota. Cabe destacar DeAndre Russell, que finalmente teve um jogo bom, cara. DeAngelo meteu 30 pontos e foi o grande nome dessa ótima vitória do Minnesota Timberwolves. Vamos agora falar sobre o duelo entre Giannis Antetokounmpo e Luka Doncic, né, cara? Milwaukee e Dallas se encontraram ontem e Milwaukee venceu, cara. Milwaukee venceu por 106-105, né? Vamos aqui dar um destaque um pouquinho maior para esse jogo porque merece. Ó, primeiro período começou com as duas equipes muito bem, conseguindo espaçar a quadra. E o que acabou decidindo foi o fator individual do Dallas, né? Que se chama Luka Doncic, né? O Luka teve um ótimo início de jogo, foram 16 pontos para ele no primeiro quarto, enquanto o fator individual do Bucks não apareceu tanto, o Giannis não teve um bom início de jogo, e o Dallas conseguiu vencer o primeiro quarto. Já no segundo período, os dois times tiveram um volume bem mais baixo de produção, e por ter cedido 7 turnovers para Milwaukee, o Dallas acabou perdendo a vantagem e foi pro intervalo perdendo por 4 pontos, se eu não me engano. Foram 4 pontos que o Bucks conseguiu abrir no final do segundo período. Agora, na volta do intervalo, meu amigo, na volta do intervalo, o Dallas foi superior, né? O Dallas foi bem superior, muito por conta do Luka ter simplesmente destruído a defesa do Bucks, cara. Foi impressionante como o Luka desossou a defesa do Bucks no terceiro período, conseguiu 9 pontos, mas também meteu 7 assistências. Na boa, cara, o Luka destruiu no terceiro período e o Dallas conseguiu virar e ainda abrir vantagem para o quarto período. Mas aí, no quarto período, você reparou que eu não falei muito do Giannis no jogo até aqui, né? Sabe por quê? Porque o Giannis estava muito mal. Só que aí o Giannis resolveu acordar. O Giannis acordou no quarto período, meteu 15 pontos, botou o Bucks de volta no jogo e nos últimos segundos, faltando 9 segundos para ser mais exato, o Bucks conseguiu achar um lobby maravilhoso com o Brook Lopes dentro do garrafão. O Brook Lopes ficou livre, né, nesse lobby e conseguiu virar o jogo. E na última posse, o Luka foi muito bem defendido pelo Jrue Holiday e o Milwaukee conseguiu vencer o Dallas por 106-105. 19ª vitória do Milwaukee Bucks na temporada e 12ª derrota do Dallas Mavericks. Cabe destacar o Giannis Antetokounmpo, que acordou no final do jogo e foi decisivo. Foram 28 pontos e 10 rebotes para ele. Num jogo ruim, o Giannis meteu 28 pontos. Isso é bizarro. E temos que destacar o Luka Doncic, né, que apesar de ter perdido, teve uma atuação brilhante, 33 pontos e 11 assistências para ele, tá bom? Outro jogo que eu queria dar um destaque especial é New Orleans Pelicans e Phoenix Suns, cara, porque o Pelicans venceu por 128-117, mas quem roubou a cena foi o Zion Williamson. Deixa eu aqui dar um resumão do jogo e no final eu falo como que o Zion roubou a cena. No primeiro período, o Phoenix começou muito bem, tá? Achou ótimas bolas no perímetro, né? Conseguiu chutar 5 de 10 para 3 pontos e conseguiu vencer o primeiro quarto. Só que o Pelicans estava bem, o Pelicans conseguiu encaixar boas transições, só que o perímetro do Phoenix fez diferença. Já no segundo quarto, o Pelicans conseguiu encaixar ótimas transições novamente, né? O Pelicans saindo muito bem da sua defesa e tendo um José Alvarado com ótimo volume de jogo, foram 11 pontos para ele no segundo período.
o Pelicans conseguiu ir para o intervalo vencendo o confronto. Na volta do intervalo, aí só deu Pelicans. Só deu Pelicans e CJ McCollum e Zion Williamson destruíram o Phoenix Suns no terceiro período, cara. Os dois voltaram muito bem do intervalo, ambos meteram 11 pontos cada, combinando para 22, e o Pelicans abriu uma belíssima de uma vantagem no final do terceiro período. Só que no quarto quarto, o Phoenix, assim como no primeiro quarto, teve um ótimo volume do perímetro. Foram 9 bolas de 3 convertidas e o Phoenix conseguiu buscar. Só que aí o Zion resolveu causar. Por quê? Porque o Zion destruiu, né, cortou de uma forma impressionante a defesa do Phoenix Suns, né, cortou igual faca quente na manteiga, fez o que quis, deu show de enterradas e conseguiu botar o Pelicans com uma ótima vantagem nos segundos finais. E aí foi onde o Zion causou a treta. Por quê? Com o Pelicans já tendo vencido o jogo e tendo a última posse, assim, não é uma regra, mas é um código entre os jogadores que com o jogo decidido, você não faz nenhuma cesta mais, né? Você só deixa o tempo passar. Só que o Zion não fez isso, né? O Zion pegou a última bola, faltando ali 5 segundos para terminar, com o Pelicans com mais de 10 pontos de vantagem, e o Zion simplesmente meteu uma dunk 360, uma dunk maravilhosa, e aí o tempo fechou, né? Porque o Phoenix não gostou nada disso, porque como eu disse, é um código entre os jogadores. Tá com o jogo ganho, você não faz mais nenhuma cesta, você não dá essa zoada no adversário. O Phoenix não gostou, todo mundo ali começou a uma treta generalizada, e o Zion ficou mandando os caras do Phoenix saírem da casa dele, né? No final, né, a arbitragem distribuiu ali algumas faltas técnicas e o jogo terminou com esse clima nem um pouco bacana. Mas o Zion parecia que não tava nem aí. O Zion tava até se divertindo vendo o caos que ele causou. No final, o New Orleans venceu, 17ª vitória do Pelicans na temporada. Cabe destacar aqui o Zion Williamson, né? O Zion Williamson, que foi o grande protagonista, né, dessa partida. Foram 35 pontos para ele e o Zion foi simplesmente imparável no jogo de ontem. Essa é a grande verdade. E para fechar, eu quero falar sobre Philadelphia e Lakers, né, cara? Os dois times fizeram um jogo simplesmente maluco, onde o Philadelphia conseguiu vencer por 133-122, né, cara? O primeiro período desse jogo começou com o Embiid muito bem e um ataque do Lakers nem um pouco produtivo, né? O Lakers chegou a ficar mais de 3 minutos sem nem pontuar no primeiro período. Só que no segundo período as coisas se inverteram. O ataque do Philadelphia foi mal e o ataque do Lakers foi maravilhoso. O Lakers chegou a meter 14 arremessos seguidos, cara. Isso foi impressionante. Só que o Philadelphia, por ter aberto uma boa vantagem no primeiro período, ainda foi pro intervalo vencendo por 10 pontos. Na volta do intervalo, só deu o Philadelphia. O terceiro período, o Philadelphia destruiu. DeAndre Melton entrou muito bem e conseguiu levar mais de 10 pontos de vantagem pro quarto quarto. Nos primeiros minutos do quarto quarto, o Philadelphia abriu 18 e o jogo estava basicamente decidido. Só que aí o Philadelphia deu uma relaxada, começou a abrir espaço e o Lakers foi gostando do jogo, até que conseguiu diminuir a desvantagem para apenas 2 pontos. E aí a loucura tomou conta, porque o Matisse Thybulle fez uma falta idiota no Austin Reeves. O Austin Reeves foi para a linha do lance livre, né? Teve 3 lances livres para bater, errou um, só que o Lakers conseguiu diminuir para apenas 1 ponto a desvantagem. Isso porque na posse anterior o Philadelphia foi para a linha do lance livre, então a vantagem era de 3. Matisse Thybulle fez essa falta idiota, Austin Reeves errou 1, então converteu 2, a vantagem do Sixers foi para apenas 1 ponto, faltando cerca ali de 5 segundos ali para terminar o jogo. Fundo bola na mão do Sixers, o Sixers repõe, só que aí o Anthony Davis, de uma forma muito malandra, roubou a bola, ia em direção a dunk e sofreu a falta. Então, meu amigo, o Philadelphia, que tinha uma vantagem de 18 pontos, viu a sua vantagem ir pro ralo por erros idiotas na reta final. Anthony Davis foi para a linha do lance livre, ele tinha a oportunidade de empatar e virar o jogo, só que assim como o Austin Reeves, ele errou um dos lances livres. Então o Lakers só empatou,
O jogo foi pro overtime e aí, por alguma razão que eu desconheço, o Lakers não conseguiu fazer nada no overtime. Não fez nada no overtime, só deu Philadelphia, só deu James Harden e o Philadelphia conseguiu uma vitória em um jogo onde o Philadelphia fez de tudo para perder e o Lakers não fez nada para ganhar. Essa é a grande verdade, cara. Destaques aqui do jogo: Joel Embiid com 38 pontos, James Harden com 28 e 12 assistências e o DeAndre Melton com 33 pontos e 7 roubos de bola, além de 8 bolas de 3. Foram os destaques do Philadelphia. Pelo lado do Lakers, cabe destacar Anthony Davis com 31 pontos e 12 rebotes, Austin Reeves com 25 pontos e o LeBron James, que apesar de ter feito 23 pontos, não fez um bom jogo, cara. O LeBron foi bem mal nesse jogo, inclusive, tá bom? Philadelphia conseguiu sua 13ª vitória e o Lakers a sua 15ª derrota, tá bom? Galera, esses foram os destaques da rodada de ontem. Quero saber a sua opinião, o que você achou dos jogos, comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve e compartilha com seus amigos. E é isso, né, galera? Ah, lembrando, se quiser conferir todos os jogos dessa temporada, o NBA League Pass é a melhor opção. É só você clicar no link que tá no primeiro comentário fixado para ter o League Pass por 7 dias grátis para testar. E é isso, né? Um grande abraço a todo mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.